E vai começar o nosso bate-papo das terças-feiras sobre saúde e nutrição. É hora do nosso quadro Conversa com a Nutri. Conversa com a Nutri. Sua alimentação e saúde em dia. Nutrição e alimentação saudável de forma didática e simplificada. Hoje o tema da minha conversa com a Gláucia Coelho será sobre a relação entre a depressão e a alimentação e os impactos que ambas podem trazer para a nossa saúde. Boa tarde, Gláucia, tudo bem? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Que bom, então. E para começar, a nossa conversa, tu poderias comentar um pouquinho com a gente como que a depressão ela pode acabar influenciando na nossa alimentação? Certo, Cristina, vamos lá. Então, a depressão, ela é uma doença que ela pode vir acompanhada de alguns sintomas, né? Então, geralmente, a pessoa com depressão, ela já tem um pouco de inapetência, aquela falta de apetite. Muitas vezes, ela não sente força, né, para fazer o básico, que é se alimentar. Um desânimo para preparar alimentos. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente com depressão, muitas vezes acaba optando por alimentos de mais fácil acesso, que já estão prontos, que já estão embalados. E daí acabam caindo naquela alimentação de ultraprocessados, de alimentos muito industrializados. Isso leva a uma piora de inflamação, de um quadro inflamatório, que vai piorar ainda mais o quadro depressivo dele. Além disso, como a pessoa com depressão vai necessitar de uso de fármacos, né, de medicação, também tem os efeitos colaterais que muitas vezes podem vir associados aí, como constipação, ganho de peso, náusea, sonolência ou até mesmo perda de peso. Então, tudo isso acaba impactando, né, a maneira como essa pessoa vai se alimentar. Inclusive, falasses num ponto que eu não havia pensado ainda, que é essa questão do preparo mesmo das refeições, né? E faz total sentido, porque, por exemplo, um dia que, sei lá, a gente tá se sentindo meio pra baixo, meio cabisbaixo, não dá mesmo vontade de manusear tanto a comida, enfim, se dedicar ao preparo da comida, né? Sim, a gente acaba indo geralmente para uma opção que vai que vai ser mais fácil, né, mais rápido. Uhum. E a primeira coisa que a gente lembra quando pensa em facilidade é comprar algum alimento pronto mesmo, ou pedir um lanche, ou pegar um alimento industrializado e abrir o pacotinho, porque isso às vezes já não sente muita fome, muitas vezes, e ainda não tem Exato. toda aquela disponibilidade para preparo, aquela vontade de preparar. Então, às vezes, isso acaba sendo mais fácil. E a alimentação, ela tem um papel importante também, então, na manutenção da saúde mental, né? Sem sombra de dúvidas, Cristina, a nutrição, né, a alimentação, ela vai ser importantíssima, tanto para melhorar o aporte de nutriente, para a produção de alguns neurotransmissores, dentre eles serotonina, que a gente já até comentou bastante semana passada quando a gente falava de ansiedade. Uhum. A alimentação também ela vai ser importante para a melhora do eixo intestino-cérebro. A gente tem uma correlação muito forte uma conexão, né, entre o nosso intestino e o cérebro. E a alimentação ela vai ajudar a nutrir mais esse intestino, melhorar essa microbiota intestinal e, por consequência, isso vai ter um impacto em saúde mental. Outro ponto importante do que a nutrição, a alimentação pode auxiliar é a melhora na qualidade do sono. Muitas vezes o paciente com depressão ele tem um sono não reparador, então a nutrição, a alimentação, ela pode ajudar nesse fator também. E um ponto bem importante é a redução de inflamação. A gente tem alguns marcadores inflamatórios que a gente chama de interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, que são nomes estranhos aí, que são nomes de marcadores inflamatórios. A gente sabe que em pessoas com depressão, a gente tem aumento desses marcadores inflamatórios. Quando a gente aumenta esses marcadores inflamatórios, eles são responsáveis por reduzir serotonina. E uma baixa de serotonina vai piorar o quadro depressivo. Então, utilizar uma alimentação com um perfil mais anti-inflamatório para reduzir a inflamação também é um ponto bem importante que o nutricionista vai trabalhar. Inclusive, qual que é a influência da composição do nosso prato pensando em um quadro de depressão?
Perfeito, é justamente tentar fazer o manejo alimentar com uma dieta mais anti-inflamatória, mais antioxidante possível. Um padrão de alimentação que é bem interessante usar com esse perfil de pessoas com quadro depressivo é uma dieta mediterrânea, que a gente chama. Esse nome de dieta terapia, Cristina, é com base em alimentos da região do mar Mediterrâneo, que basicamente é uma alimentação composta aí por vegetais, por peixes de água salgada, que são mais ricos em ômega 3, por grupo das castanhas, cereais integrais, que são frutas também, que são alimentos mais ricos em compostos anti-inflamatórios. Inclusive, eu até ia te perguntar, né, qual que era essa importância de mudar, readaptar, enfim, a alimentação no combate à depressão mesmo. Quando a gente ajusta aí a alimentação, né, a gente acaba dando um suporte nutricional, né, com mais nutrientes, melhora esses sintomas que muitas vezes vêm por consequência aí do uso das medicações que precisam existir. Então, a alimentação acaba fazendo o manejo disso tudo. Perfeito. E para as pessoas que já possuem algum quadro de depressão, né? É interessante contar com o auxílio de um profissional da nutrição. Quais conselhos tu darias nesse sentido? O tratamento da depressão, Cristina, ele é um tratamento multiprofissional. Então, ele vai de fundamental importância que a pessoa que tem depressão tenha a sua assessoria com o psiquiatra, com o psicólogo, mas também procure outros profissionais da saúde, o profissional da educação física, o nutricionista, para fazer esse manejo de alimentação, para dar dentro do que a gente for avaliar, né? Tem efeito colateral de medicação, tem inapetência, estou ganhando muito peso. Assim, a gente acaba fazendo um manejo da alimentação para minimizar sintomas e dar mais qualidade de vida. Perfeito, né? E uma dúvida que eu tive enquanto eu pesquisava melhor sobre o tema, o consumo de açúcar e de alimentos com alto índice glicêmico pode acabar estar relacionado com o desenvolvimento de transtornos mentais ou não tem a ver? Não necessariamente o desenvolvimento dos transtornos, Cristina, mas eles pioram muito o quadro. Então, alimentos aí ricos em açúcar ou farinhas brancas, né, que a gente chama que tem uma alta carga glicêmica, tem um impacto grande no nosso hormônio chamado insulina, eles vão, se isso não estiver muito equilibrado, pode levar a resistência à insulina, pode levar a uma glicemia, né, o açúcar no sangue mais alterado, e isso é um fator de piora de inflamação. Como eu falei anteriormente, um dos manejos que a gente faz é tentar reduzir fator inflamatório no paciente que tem depressão. Então, cuidar de açúcar e de farinha branca, ou todos os alimentos aí mais ricos em carboidrato refinado, vão ser importantes também para manejo, né, para melhora do quadro. Uhum. E é verdade que magnésio, as fibras, ferro e também vitaminas, né, como a vitamina C, a B1, B9, a B12, elas podem estar aliadas no combate à depressão? Podem sim, Cristina. Eu incluiria mais dois nutrientes aí nesses que tu citaste, que é a vitamina D e o triptofano. Principalmente ômega 3, vitaminas do complexo B, zinco, triptofano, a própria vitamina D. A gente tem que equilibrar tudo isso na dieta, né, no plano alimentar, para dar alimentos fontes, porque são nutrientes aí bem importantes para a melhora do quadro depressivo. E até aproveitando, né, a deixa, tu poderias comentar com a gente alguns alimentos que eles são mais indicados para serem consumidos, enfim, que estejam enquadrados nestes que a gente acabou de comentar, né? Sim, claro. O grupo ali das carnes dá preferência sempre para carnes mais magras, tá, Cristina? São ricas aí em vitamina do complexo B, em ferro. Os ovos também são ricos em complexo B, em colina e outros nutrientes que são importantes para a saúde mental. A vitamina D, aquela exposição ao sol ali de 10, 15 minutinhos ao dia também pode ser importante. Muitas vezes é necessário suplementação nesses pacientes. Ômega 3, a maior fonte que a gente encontra aí são os peixes, preferencialmente peixes de água salgada, né, de mar. Quando não é possível ter um consumo muito frequente, às vezes é necessário fazer suplementação também. O grupo das castanhas também são boas fontes aí de magnésio, de zinco. Banana, abacate também se enquadram aí como fontes de magnésio que são importantes.
E pensando em triptofano, eu aconselharia aí o grupo dos leites, da canela, um chocolate amargo, banana também é um alimento interessante para estar incluso aí na rotina alimentar de quem sofre com depressão. Então deu para perceber que tem uma variedade bem vasta, né, de opções mais saudáveis e que podem estar fazendo parte das refeições. Sem dúvida, não é uma alimentação que é limitada. Uhum. Geralmente a gente pede para fazer exclusão ou evitar alguns alimentos que podem piorar o quadro, mas dentro de uma gama de alimentação saudável a gente tem várias opções. Inclusive, eu ia te perguntar, né, o que não é aconselhável consumir com frequência ao vivenciar um quadro de depressão? Bebida alcoólica, Cristina, geralmente é uma substância que eu peço para fazer exclusão quando o paciente tem depressão. Bebida alcoólica age diretamente no sistema nervoso central, então eu acho que é importante não fazer uso. Excesso de cafeína também não acho que seja assertivo. E tem outros alimentos que, por piorar a inflamação, a gente acaba pedindo para que não seja consumido com frequência. Então, alimentos ultraprocessados, como os embutidos ali, né? Peito de peru, mortadela, salsicha, refrigerantes, biscoito recheado, chips, esses alimentos que são super ultraprocessados, geralmente é algo que eu peço para reduzir, por ser muito rico em aditivo químico, em corante, em açúcar, essas coisas todas que a gente já comentou anteriormente, que piorariam a inflamação e que, por consequência, vão piorar o quadro. E até um adendo que eu acho interessante, que eu fui aprendendo contigo ao decorrer das nossas conversas aqui nas terças, é essa questão de não evitar totalmente, mas ir reduzindo sempre que possível, até pensando no nosso bem-estar, né? Quando a gente faz exclusão total, claro que tem coisas que, infelizmente, eu tenho que pedir para a pessoa, dependendo da característica do que ela tem, o que a gente precisa manejar, né, melhorar, a gente Claro. precisa fazer exclusão. Então, um paciente com depressão, geralmente eu vou pedir para fazer exclusão de bebida alcoólica. Mas tem outras coisas que não são benéficas, mas que a gente consegue manejar. Então, se ela consegue melhorar qualidade da alimentação, colocar mais alimentos saudáveis, para isso não ficar tão difícil de ter adesão, a gente vai pontuando alimentos que não são muito interessantes, mas que talvez ela consiga implementar às vezes um pouquinho, até para poder ter adesão a esse tratamento. Se não, às vezes faz uma semana e não consegue levar adiante, daí a gente não tem um benefício aí a longo prazo. Com certeza, né? E como nós conversamos na última semana, assim como no caso da ansiedade, mesclar as atividades físicas também é bem importante, né? Ao se tratar de depressão. Sem dúvida. Isso nem sempre é algo muito fácil para quem sofre com depressão, sair de casa, fazer uma prática de exercício físico, mas ela deve ser encorajada. Exercício físico acaba ajudando a liberar alguns neurotransmissores, dentre eles dopamina, que é algo bem importante para essa sensação de bem-estar. Geralmente, quando a gente faz exercício físico, naquele pós-exercício, a gente tem uma sensação muito gostosa, né, Cristina? É mesmo. É, Isso é importantíssimo para um paciente que sofre de depressão. Então, sempre deve ser encorajado o exercício físico. Às vezes, estou num quadro depressivo que não estou conseguindo muito sair de casa, socializar com outras pessoas, então, de repente, iniciar algum exercício que consiga fazer em casa mesmo, mas é algo que é extremamente benéfico e, se possível, orientado aí com um profissional de educação física para orientar qual é o melhor tipo de exercício nessa situação. E uma dúvida que eu tenho, né? É preciso estar atento na relação com a comida em casos de depressão para que não se torne uma compulsão alimentar? Importante pergunta, Cristina. Muitas vezes, pacientes que sofrem com depressão, alguns, nem todos, mas eles podem vir a desenvolver compulsão alimentar também, porque a alimentação para esse paciente pode ser uma fuga. Então, assim, é uma maneira de se sentir bem. Então, quando eu faço consumo de determinados alimentos, por exemplo, eu me sinto melhor. E isso gerar a longo prazo compulsão alimentar. Sempre ficar atento, familiar do paciente com depressão, até mesmo quem sofre com depressão, se ele não está notando algo diferente aí com relação à maneira como ele se alimenta, e levar isso, né, para o seu psicólogo, levar isso para o seu psiquiatra, para ficar atento aos sinais também. Perfeito. Fica até como um alerta, né? Sim, com certeza. E Glaucia, até para fechar a nossa conversa de hoje,
Como fazer para conseguir viver melhor, né? Pensando no quesito alimentação ao ter depressão. Importante pergunta, Cristina. A gente sabe que é um desafio para quem sofre com depressão muitas vezes se alimentar melhor por a questão que a gente falou lá no início, né? Às vezes o Aham, paciente não tem fome, às vezes tem aquele desânimo, né? Aquela falta de força de ir lá preparar o alimento, até mesmo nem de preparar, mas de se alimentar, ele não se sente com vontade de comer. é mesmo. É, então, o que que eu diria? Tente fazer pequenas alterações ao longo das semanas. Comece com coisas simples. Então, eu estou observando que eu não estou consumindo frutas. Fruta é um negócio que eu digo que é fast food, né? Você pegou, lavou e consumiu. É um negócio que não demanda muito. Então, vou implementar alguma fruta na minha rotina. Vou implementar castanhas. A gente sabe que o grupo das castanhas tem um monte daqueles nutrientes que a gente falou anteriormente. Eu vou tentar, de repente, reduzir o consumo de alimentos que eu estou comprando pronto. Ao invés de ir lá no aplicativo do celular e pedir um hambúrguer, pedir um X, de repente eu escolho uma opção de comidinha, né? Com arroz, uma carne, uma salada. Então, fazer essas pequenas trocas já vai contribuir e muito para a melhora do quadro. Tentar se hidratar mais, consumir mais água, reduzir aí, você está tomando muito café, trazer atenção para isso, reduzir um pouco da cafeína, tentar excluir bebida alcoólica por um tempo. Então, são atitudes pequenas, mas que já vão fazer muita diferença aí na melhora do quadro depressivo. Inclusive, são pequenas práticas, né, que a gente pode ir pegando um pouquinho por dia, mas que realmente fazem muita diferença. Sem sombra de dúvida, eu acho que isso não vale a pena. Essa nossa fala final aqui, ela não vale apenas para quem está com depressão, mas eu acho que todo Claro. mundo precisa, né? Tipo assim, vou começar a olhar um pouquinho mais para a maneira como eu estou me alimentando, e ao invés de fazer uma mudança radical na minha rotina alimentar, quem sabe eu não vou implementando algumas mudanças de hábitos, incluindo alguns alimentos um pouco mais saudáveis. Isso até me fez relembrar nossas últimas conversas também, que é essa questão de alinhar a alimentação com os exercícios, com cuidado com o sono, enfim, são várias circunstâncias que fazem parte, né, desse mesmo grupo e que acabam refletindo no nosso bem-estar. São mudanças de hábitos, né, Cristina? Tudo que a gente consegue implementar, seja melhor. A gente, quando não dorme direito, a gente já sente o reflexo disso no outro dia. A Uhum. gente já falou aqui do exercício físico, né? Aquela sensação prazerosa que a gente tem depois de praticar alguma atividade física. Então, são coisas que talvez a gente não consiga mudar totalmente tudo isso em uma semana, mas que se a gente for implementando cada coisa aos pouquinhos, com certeza a gente vai ter uma qualidade de sono melhor, a gente vai estar mais disposto, ter mais energia para fazer as nossas atividades do dia a dia e vai ter uma longevidade saudável. Com certeza. Glaucia, muito obrigada, viu, por todas as dicas e informações e nós te esperamos aqui na semana que vem. Obrigada eu, Cristina, uma boa semana pra gente. Até semana que vem. Uma boa semana, até mais. Até mais.